Reverendíssimo Diácono Sanoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, hoje celebramos a solenidade de todos os santos. Nessa oportunidade nós celebramos também os 42 anos da criação da nossa diocese de Itabuna. Quem são os santos? Hoje somos convidados a refletir acerca de quem são os santos. Os santos são homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus, entenderam esse chamado e viveram atentamente aquilo que o próprio Cristo ensinou. Eu costumo dizer que as bem-aventuranças que nós ouvimos no Evangelho de hoje é uma cartilha para aqueles que querem ser santos. Todos os santos souberam colocar em prática essas bem-aventuranças. Então, se nós desejamos também um dia alcançar esse grau de santidade que nos põe no céu, devemos colocar em prática as bem-aventuranças que Jesus ensinou aos seus discípulos e também a uma grande multidão. Jesus disse, ao ensiná-los: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espíritos, são aqueles, caríssimos irmãos e irmãs, que vivem nesse mundo dependentes da graça de Deus. É se reconhecer necessitado da presença de Deus em sua vida. Esses são os pobres em espírito, aqueles que vivem nesse mundo e a sua vida é inclinada para Deus. Eles sabem que necessitam da graça de Deus em sua vida para viver bem, para conseguir caminhar bem neste mundo. Que nós sejamos, caríssimos irmãos e irmãs, também pobres em espíritos, que nós sejamos necessitados da graça de Deus em nossa vida, e se nós sentimos necessidade da graça de Deus, devemos buscá-la. É preciso ir buscar a graça de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em um mundo onde existem tantas aflições, Jesus afirma que haverá consolo. E quando que esse consolo virá? O anjo Gabriel respondeu a Maria: para Deus nada é impossível. Então, se Cristo ensina aquela multidão, aos seus discípulos, ensina a todos nós hoje, de que um dia seremos consolados diante das aflições que sofremos, é porque é verdade. Devemos viver assim, crendo em tudo aquilo que Jesus nos ensina. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão de coração, uma virtude tão presente na vida dos santos. Os santos viviam essa mansidão. Eles não reagiam com violência à violência sofrida. Tanto Cristo Jesus nos ensinou, ele foi manso de coração, e os santos e santas que viveram essas bem-aventuranças também alcançaram essa grande virtude. Não revidar a violência com violência, mas as violências sofridas desse mundo é preciso apresentar uma outra realidade, uma outra face,
que é justamente a face da mansidão. Esse é o caminho dos santos. Essas são as virtudes presentes na vida dos santos, pois os mansos possuirão a terra. Não são os violentos, não são aqueles que agridem, não são os prepotentes. Esses parece que estão vencendo, parece que são os vencedores, mas logo tudo isso cai, tudo vai se ruindo. Mas o manso e humilde de coração, aquele que vive a partir de uma intimidade profunda com o Pai, ele vai conquistando o mundo, conquistando as pessoas e vai vivendo nesse mundo com intensidade. Por isso é uma belíssima virtude na vida dos santos e que pode também ser uma virtude nossa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos os santos, incansavelmente, eles lutaram, trabalharam para que a justiça fosse uma realidade na vida de todo o povo. Incansavelmente os santos lutaram pela justiça, e aqui a gente lembra de Santa Dulce dos Pobres, tão pertinho de nós aqui, uma mulher que lutou para que os pobres tivessem dignidade ao atendimento médico, como todo mundo tem direito. Então os santos lutaram pela justiça. Santa Dulce é um exemplo para nós. Madre Teresa de Calcutá na Índia também é um outro exemplo para nós. E tantos outros santos. São Vicente de Paulo na França viveu lutando, trabalhando, cuidando dessas realidades de pessoas que eram abandonadas. Foi e continua sendo inspiração para tantas pessoas viver a ação de caridade. Sociedade de São Vicente de Paulo, espalhada no mundo hoje, é um meio pelo qual muitas pessoas se identificam com um jeito cristão de praticar a caridade. Nós chamamos uma caridade organizada. Então, caríssimos irmãos e irmãs, os santos, eles viveram a sua vida de santidade, praticando uma dessas belíssimas virtudes que é lutar, tendo fome e sede de justiça, não para si, mas para o povo, para as pessoas, para a comunidade, para principalmente uma população mais carente e necessitada. Essa é uma virtude dos santos. Nós também podemos nos revestir dessa virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está impregnado na alma dos santos a misericórdia. São homens e mulheres inclinados para a realidade do outro. Agir com misericórdia é ter compaixão do outro, é viver essa experiência. Os santos viveram de tal maneira isso, e que nos inspira também a viver. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Virtude, caríssimos irmãos e irmãs, que nos leva a ver a Deus, pureza de coração. Por isso a igreja diz que os santos, todos eles estão na presença do Pai, estão nas glórias, porque eles, em meio a um mundo que traz tantas realidades, eles se conservaram puros no coração. Pureza de coração é uma das grandes virtudes da vida dos santos. Nós também podemos e devemos todos os dias buscar essa pureza do nosso coração. E o que significa, caríssimos irmãos e irmãs, ter um coração puro? É um coração que está pleno da graça de Deus, é um coração que está cheio do amor de Deus e que não se deixa contaminar com as maldades que existem nesse mundo. São pessoas que estão blindadas pelo amor de Deus, são pessoas que vivem nesse mundo, mesmo diante de tantas maldades que existem por aí, mas elas não se permitem ser contaminadas, porque no seu coração não há espaço para outro sentimento que não seja o amor. Por isso o seu coração vai estar sempre puro, porque nada de ruim
penetra no seu coração, porque ele vive inclinado para fazer o bem. Ele vive inclinado e ocupado em amar. É preciso então, caríssimos irmãos e irmãs, viver essas bem-aventuranças como virtudes que colocaram todos os santos no céu. E se nós desejamos também o céu, nós temos aqui então os ensinamentos fundamentais para que um dia alcancemos também as glórias do céu. É colocar em prática, é ouvir os ensinamentos de Cristo, acolher no coração e traduzir na vida. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os santos, todos eles eram e foram promotores da paz. Não sei se vocês conhecem a história de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi quem, em meio a um grande conflito, né, se levantava uma grande guerra entre os cristãos e os muçulmanos. São Francisco de Assis foi quem teve a coragem, a humildade e a sabedoria de ir conversar com o sultão. E nessa conversa, ele conseguiu fazer um acordo de paz. O sultão se encantou com a coragem, com a humildade e com a fé de São Francisco. E São Francisco, nos seus escritos, apresentou justamente a pessoa de Cristo. E os muçulmanos acreditam em Jesus Cristo, não como nós cremos, como Messias, mas eles acreditam como um profeta, como um grande profeta. Mas essa paz, ela não, esse trato de paz não perdurou, porque os cristãos não acreditaram nesse contrato, nesse gesto tão bonito. Os muçulmanos estavam dispostos, por isso os santos foram e continuam sendo promotores da paz. Se nós, caríssimos irmãos e irmãs, nesse mundo, se nós não estamos sendo promotores da paz, nós não estamos no caminho da santidade. Precisamos sempre fazer uma autoavaliação da nossa vida. As bem-aventuranças, elas devem refletir em nossa vida, em nossas ações, e nós devemos nos perguntar se nós estamos colocando em prática tudo isso, se nós estamos sendo misericordiosos, se nós estamos buscando cultivar um coração puro, se nós estamos sendo promotores da paz, paz dentro do nosso ambiente familiar, paz dentro do nosso ambiente de trabalho, paz, caríssimos irmãos e irmãs, com todos. Às vezes nós disseminamos mensagens de ódio, de preconceitos, e quando nós agimos assim, nós não estamos sendo promotores da paz, e precisamos sempre olhar para a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus possa nos moldar, porque assim nós vamos alcançando a alegria de um dia entrarmos no céu. Por isso as bem-aventuranças é de fato para nós um ensinamento para todos aqueles que desejam viver a santidade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Por causa de Cristo, muitos cristãos, muitos santos e santas foram perseguidos. Tem uma história de Santa Dulce dos Pobres, que ela estava fazendo o seu caminho pela feira pedindo ajuda para os pobres, e ela estendeu as mãos e pediu a um feirante, e o feirante cuspiu na mão dela, e ela botou no bolso e disse: esse aqui é para mim, agora me deu dos pobres. Então é ser humilhado, é ser perseguido por causa de Cristo. Esse homem dá um testemunho que depois daquele gesto ele se converteu, mudou de vida, se tornou um bom cristão, e ele o tempo todo ajudou a obra de Irmã Dulce. Então essa é a coragem, a fé
dos nossos santos e santas, serem perseguidos, humilhados por causa de Cristo. Eles sabiam, ela sabia quem a motivava a estar ali. A caridade que ela estava praticando era movida pelo amor maior a Cristo Jesus, que transbordava na pessoa dos pobres e dos humildes, dos mais necessitados. Por isso devemos tomar muito cuidado quando nós praticamos alguma caridade. Às vezes nós doamos uma cesta básica, doamos alguns quilos de alimentos, se sentimos os tais, eu estou fazendo bem, estou fazendo caridade. É preciso tomar muito cuidado com essa vaidade, porque a vaidade nos tira, caríssimos irmãos e irmãs, do caminho da santidade. Jesus, ensinando uma outra oportunidade, dizia: aquilo que a mão direita der, que a esquerda não veja. Ou seja, se nós conseguirmos um dia viver essa virtude de tornarmos pessoas caridosas, que toda a ação caritativa que nós realizarmos, que elas não nos envaideçam. É preocupante, caríssimos irmãos e irmãs, no mundo de hoje, quantas pessoas que começam a fazer caridade têm uma boa vontade, mas ao mesmo tempo está fazendo selfie. Enquanto o pobre está recebendo uma cesta básica, estão tirando foto. Já ganhou a recompensa. Então, caridade, ser de fato caritativo no mundo de hoje, é você e Deus e mais ninguém. Mas no mundo de hoje, quantas pessoas estão fazendo gestos de doações e ao mesmo tempo estão tirando foto, imediatamente já estão nas redes sociais. O que é que essas pessoas buscam? O que é que elas atraem? O amor, a bondade, a misericórdia de Deus ou os aplausos desse mundo? Jesus disse para os fariseus e os mestres da lei: já receberam a sua recompensa. Então no céu não deve cobrar nada, porque a recompensa que fosse buscar pela caridade que realizou, recebeu pelos aplausos, as curtidas, os likes que as pessoas dão. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir de maneira tão bonita a vida dos santos, e eles se tornam para nós também um apelo à nossa verdadeira experiência de conversão. O Papa Francisco vai dizer isso no livro sobre a santidade, que os santos, a vida dos santos, é também um meio pelo qual nós somos convidados a viver a nossa vida de cristãos, a servir a Deus. Então a vida dos santos no mundo, eles se tornam para nós esse grande apelo. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, por que os santos conseguiram viver de maneira tão bonita essas virtudes que encontramos nas bem-aventuranças? Porque eles tiveram fé, acreditaram em Jesus Cristo e deram a vida por Jesus Cristo. Como estará a nossa fé, caríssimos irmãos e irmãs? Como nós estamos vivendo a nossa fé nesse mundo de hoje? Se tivéssemos um termômetro para medir o grau da nossa fé, onde mais ou menos estaria a nossa fé hoje? Como nós estamos vivendo? É preciso, e o mundo necessita de homens e mulheres que sejam mais fervorosos, que tenham mais intimidade com o Senhor, que sejam mais de oração, mas também de ação. Não basta ser só de oração, é preciso também que a nossa vida se torne ações concretas no mundo de hoje. A vida do cristão deve ser transformada pelo amor a Cristo Jesus, e nós devemos transformar a realidade em que nós estamos inseridos. É assim que nós devemos viver. Foi assim que Cristo viveu e nos ensinou. Então nós precisamos exercitar isso enquanto nós aqui estivermos. São Paulo disse na carta aos Coríntios que a amorosidade de Deus é um insistente convite para a nossa conversão. Então, a cada dia que nós acordamos e o sol brilha para nós, Deus está nos fazendo esse verdadeiro convite a mudar de vida, a nos tornarmos pessoas melhores, a nos convertermos verdadeiramente,
porque, caríssimos irmãos e irmãs, no livro do Apocalipse de São João que nós ouvimos hoje, é apresentado para nós, na visão de São João, o céu que nos espera, o lugar bonito, pleno, onde espera todos aqueles que aqui forem fiéis e perseverarem. E o próprio João vai dizer isso, aqui no livro do Apocalipse, que a salvação vem de Deus e do seu Cordeiro. Então, nós sabemos de onde vem a nossa salvação. Vem justamente da nossa fé depositada em Deus, em plena comunhão com o seu Filho Jesus, o Cordeiro imolado. É preciso então viver assim, caríssimos irmãos e irmãs, essa comunhão plena com Jesus, pela oração, meditação da palavra e principalmente na vida sacramental, na Eucaristia, na confissão, e assim a gente vai vivendo. Cantamos de maneira tão bonita o Salmo de hoje: é assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim como é uma geração feliz, é uma geração caridosa, é uma geração que busca cultivar a pureza, é uma geração, caríssimos irmãos e irmãs, que não se deixa abater pelo mal que se instala em toda a humanidade. Nós somos essa geração, devemos ser essa geração. E São João, na sua primeira carta, vai dizer justamente isso, que todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós sabemos o caminho para chegar ao céu, o caminho para chegar ao céu, viver as bem-aventuranças e principalmente a pureza de coração. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, que todos os santos e santas possam interceder por nós e que nós sejamos, caríssimos irmãos e irmãs, homens e mulheres de fé, que buscamos viver a misericórdia e principalmente a pureza de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.